Bom dia, estamos aqui hoje com a professora Fernanda e ela é licenciada e bacharel em Biologia. Em qual faculdade se formou, professora? Na USP. Na USP. E eu queria saber quais são as características que a senhora considera que tem que ter um bom professor. Bom, acho que primeiro de tudo ele tem que ter muita força de vontade, né? Ele tem que querer ser um bom professor e ter muita persistência e procurar se dedicar ao máximo ao que ele faz. O que eu estou fazendo aqui está atingindo o que eu espero, né? Porque nós temos que ter os objetivos com muita clareza, né? E procurar sempre fazer com que esses objetivos sejam atingidos. Então, se eu tenho uma prática que não condiz com o meu objetivo, então dificilmente ele vai ser atingido. Você espelhou em algum professor que teve? Em vários, né? Eu tive, assim, felizmente, não todos, infelizmente, mas por outro lado eu tive, felizmente, bons professores, né? Eu tinha um professor no ensino fundamental, né? O professor José, professor de ciências. Ele é um dos professores que eu mais espelhei, né? Apesar de, assim, ele deve ter tido uma formação muito tradicional, deve ter vivenciado uma formação tradicional. Então as aulas dele eram extremamente fechadas, pouco inovadoras, mas por outro lado, né? Ele era um professor que era muito dedicado. Que característica você acha que o professor deve evitar? Evitar o comodismo e evitar a preguiça, a falta de vontade. Sendo dedicado, eu acho que a partir daí as portas se abrem. A partir daí ele pode sempre estar se aprofundando, sempre estar tentando melhorar a sua prática. Às vezes a gente não se dá conta, né? Mas a escola ensina muito mais do que até os conteúdos, né? Os conhecimentos, os conteúdos conceituais, os conhecimentos. Mas ela ensina valores, ensina atitudes. Um professor pode fazer diferente em quais aspectos em um estudante? Eu acho que quando o professor ele trabalha com o aluno, fazendo com que o aluno veja o que ele está aprendendo, ou seja, trabalhe de uma forma metacognitiva, né? Fazendo com que o aluno pense sobre o que ele está aprendendo, né? Eu acho que isso pode ajudar bastante o aluno a ver o seu potencial, a ver que ele pode aprender. Se o professor procura mostrar para o aluno que ele é capaz de aprender, que ele tem capacidade, eu acredito que o aluno pode se sentir muito mais estimulado a buscar conhecimento, né? E eu acho que o professor ele deve trazer conhecimento para o aluno, mas sobretudo ensinar o aluno a ter autonomia e como construir esse conhecimento, dando orientações, né, ajudando o aluno a formular problemas, trazendo problemas para os alunos também investigarem e diversificando suas aulas para que ele vá cada vez mais construindo a capacidade de construir conhecimentos. Então acho que aí o professor acaba ampliando o seu papel, que não é de transmitir o conhecimento, e sim de orientar o aluno na busca de conhecimento, né? O que motiva você dar aula todos os dias? Acredito que há sempre a esperança de que eu possa contribuir com a formação do outro, né? Fazer com que uma outra pessoa cresça, né? E também aprender mais nesse processo, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? A cada aula que a gente prepara, a cada aula que a gente dá, os alunos trazem novas perguntas que te fazem refletir, e esse também é um processo de aprendizagem. Acho que o professor ele nunca sabe tudo, ele está sempre aprendendo. Então as perguntas dos alunos são essenciais para isso. Para fechar a entrevista, a senhora lembra de algum momento assim que marcou em sala de aula? Eu dava aula para crianças, né?
eram crianças de 5 anos, né? E eu adorava aquela turminha de 5 anos e trabalhava muito ciências com eles. E no geral aquele ano me marcou muito, né? Eles resolveram, eu conversei com eles resolveram estudar sobre morcegos, né? Eles queriam saber mais sobre morcegos. Aí levantaram perguntas e em casa pesquisaram com os pais, trouxeram, e aí nós preparamos, né, uma apresentação para uma outra turma do que eles aprenderam, né, com essa pesquisa. Era uma pesquisa teórica, né, eles pesquisaram e resolveram fazer essa apresentação. E eles ficaram muito empolgados, porque eles que foram escolhendo quais os conhecimentos que eles queriam contar para outra turma que eles aprenderam. Então cada um foi escolhendo que, né, nem todos da sala se voluntariaram à apresentação, né, que era voluntária, mas metade das crianças queriam falar. Então eu achei até significativo, que era a primeira experiência que eles tiveram, né? Metade das crianças queriam contar para os amigos da outra sala, quer dizer, a outra sala e a professora assistindo eram crianças mais velhas do que eles, né, que era a turma de 6 anos, então eles eram mais mocinhos, né, então eles se sentiram muito importantes, né, e eles escolheram as informações e eles fizeram a apresentação, e assim, foi uma graça, porque eles se envolveram muito e se acharam muito importantes e contaram para outra turma o que eles tinham aprendido sobre aquilo que eles tinham investigado, né. Então, aprenderam habilidades de se comunicar, de comunicar informações, né? Quer dizer, é o começo, né? Mas já foi uma criança de 5 anos, já é um bom início. Já é um trabalho. E foi gostoso porque metade da classe quis participar, né? Então eu vi que eles ficaram muito envolvidos e esse trabalho foi muito significativo, né? Assim, o interessante é que a senhora deu autonomia, né? A senhora falou, não, você não vai ter que fazer o trabalho sobre algum animal que está sendo criado aqui. Vocês podem escolher outro, né? Por isso que ficou tão alegre, porque eles foram uma coisa que eles queriam investigar. Nossa, muito interessante, professora, adorei. Bom, ficamos por aqui. Obrigada.